Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Hoje é sexta-feira, dia 23 de 11 de 2018, são 10 horas e 27, amém. E nós estaremos gravando este vídeo num dia tão abençoado por Deus, num dia chuvoso, num dia maravilhoso. Nós estaremos aqui falando a palavra de Deus e saudando a todos os nossos ouvintes, amigos que seguem a Irmã Socorro, amém, e que vê esse vídeo, por acaso vai ver esse vídeo. Eu quero que Deus te abençoe, eu quero que Deus te ajude, te ilumine e que você saiba através de mim que Jesus te ama, e se você crer, você tem a vida eterna. E persevere até o fim, como a Irmã Socorro tem perseverado, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da sua fé. Esse é o desejo do coração de Deus, revelado na palavra de Deus, que Ele não quer que ninguém se perca. Por isso que Ele é longânimo, por isso que Ele ainda não veio, porque Ele quer que todo mundo creia nele, que Ele é o único suficiente Salvador, que só Ele perdoa os nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele quer, entendeu? É o desejo dele. Então veja a essência de Deus. Um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus benigno, um Deus que nos ama. Amém? A Irmã Socorro, ela está gravando alguns vídeos desde segunda-feira. Na sexta, final de semana, ela assistiu alguns vídeos falando do quarto reino, do reino do anticristo, que vai surgir na terra, do livro do Apocalipse, que traz para nós o fim do mundo, o fim da humanidade, quando João, seu apóstolo, foi arrebatado por Deus, e Deus mostrou para ele foi o escolhido por Deus, o último apóstolo da Bíblia, o último apóstolo de Jesus Cristo. Ele foi escolhido. O livro do Apocalipse é uma revelação de quem? Do próprio Jesus Cristo, do Filho de Deus, o qual o seu Deus, o seu Pai, lhe deu para quê? Para mostrar. Então veja, Ele quer que a gente saiba, veja tudo que vai acontecer no mundo, para mostrar aos seus servos, aos seus seguidores, aos que creem nele, aos que amam ele, os que guardam seus mandamentos. Então, o livro do Apocalipse é para nós, porque nós somos servos de Deus, servos de Jesus Cristo. Nós cremos em Jesus Cristo de todo o nosso coração. Cremos que Ele é o verdadeiro profeta. Cremos no que Ele falou e disse, no que Ele pregou, na doutrina de Jesus Cristo, que Ele é o mestre dos mestres. Quando Ele esteve no mundo, lá em Jerusalém, sua capital, Ele vivia nos templos, ensinando. Não só nos templos, no Monte das Oliveiras, Ele vivia ensinando o mundo, os israelitas, os seus seguidores, os seus discípulos, trazendo palavra de vida eterna. Não só ensinando, mas fazendo as curas, os milagres, os sinais, os prodígios, as maravilhas. Então, na época de Jesus e João Batista, os 70, os 12, houve uma grande mover dos céus. Os anjos, transfiguração, tudo que aconteceu através da Bíblia, nós sabemos que Jesus é o Messias, Jesus é o ungido, Jesus é o Salvador do mundo. Amém? Então o livro do Apocalipse é um livro após já a ressurreição dele. Ele já tinha passado por tudo que tinha passado, foi arrebatado, foi levado aos céus, foi para os céus, e após um período ele presenciou todo o que aconteceu, ele enviou o Espírito. Ontem eu estava lendo o livro do Apocalipse, porque eu leio o livro do Apocalipse não só quando eu vou gravar um vídeo. Eu leio quando eu estou no carro, eu leio quando eu estou na minha casa, eu leio quando eu estou esperando uma consulta, eu leio quando eu estou... Enfim, o livro, a Bíblia, ela está comigo em todos os momentos, em todas as horas.
Amém. Eu tenho prazer na leitura da Bíblia. Eu tenho prazer em ler. É uma coisa que não me cansa. E ontem eu estava lendo e veio uma iluminação. Eu não sei, eu posso estar errada, eu não sei, Deus é que sabe. Mas quando os selos é aberto, essa visão, tudo acontece no céu. Essa coisa, essa experiência de João Batista, de João Apóstolo de Deus, ele tudo é lá no céu, não é nada aqui na terra. Claro que são acontecimentos que ele está lá no céu e que ele vê acontecimentos que vai interferir aqui na terra. Mas tudo vem do céu. Tudo que acontece aqui na terra vem lá do céu, com essa abertura dos selos. E uma coisa que me chamou muita atenção aqui, que o apóstolo João viu, que quando ele viu o cordeiro abrindo um dos selos, ele olhou e ele viu um dos 4 animais, que ele já fala desses animais no capítulo anterior, com uma voz de trovão, dizendo para ele: vem e vê. E ele olhou e sobre ele tinha um arco. E ele foi ver, e ele olhou, eis um cavalo branco. Aí me deu assim uma coisa: será que esse cavalo branco é o Espírito Santo? A gente dá. Será que é o Espírito Santo? Porque, veja, Jesus foi para o céu. Jesus foi para o céu e disse que não nos deixaria sozinho, não nos deixaria órfão, mas que enviaria o Consolador, o Espírito Santo. E quando ele viesse, nos consolaria, nos convenceria de todo pecado, etc. Será que é esse que o João vê? Foi uma pergunta que a irmã Socorro... e olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Ele veio para onde? Para cá, para a terra. Ele veio para essa terra. Aí eu disse: será, Senhor, que é o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é um anjo de Deus, foi enviado por Deus. E Jesus disse: olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não vai vir. Mas se eu for, ele virá. Então, veio essa coisa na minha cabeça, eu não sei. E havendo aberto, aí ele viu Jesus abrir o segundo selo. E cada selo que ele abria, o animal dizia: vem ver. E ele viu um outro cavalo vermelho. O que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra. E que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então, cada selo que Jesus abre, surge um selo, um cavalo, vem para a terra, e a função e a tarefa desse ser é tirar a paz. Tirando a paz, os seres vão se matar com espada. E o outro cavalo vermelho, o que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse. Tá, eu já li isso aí. E havendo aberto o terceiro selo, vi o terceiro animal dizendo: vem ver. E olhei, eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma metade de trigo. Isso aqui é uma inflação que vai surgir no mundo todo, que vai ser tão grande essa inflação que tudo vai encarecer. Um saquinho de trigo vai custar R$300, R$500. E aí as pessoas não vão trabalhar e não vão ter... Vai vir uma inflação muito pior do que a da Venezuela. E aí as pessoas vão morrer de fome, vão migrar, vão sair dos seus países, etc. Porque é o cavalo preto. É o cavalo preto que já está agindo lá na Venezuela. É o cavalo preto que saiu para trazer a crise. Estão falando aí. Aí encarece tudo e as pessoas vão morrer, vão empobrecer. As que não vão morrer vão ter que sair dos seus países, porque tudo vai estar caro, o governo vai perder o controle das coisas. É a ação do cavalo preto. Então,
uma balança na mão. Vi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifica o azeite nem o vinho. E olhei, eis o cavalo amarelo, e havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem ver. E olhei, eis um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte. Então, isso aqui, pelo que dá a entender, Jesus, pelos anos que já se passaram, já foram abertos esses selos. Já foram abertos esses selos e já foi enviado o cavalo branco, é o Espírito Santo, que está aí ajudando os pregadores, as igrejas a pregar o Evangelho, aos seus servos a pregar o Evangelho, e é o Espírito Santo que saiu do trono de Deus vitorioso para vencer, e que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Cavalo branco. Também guerras, rumores de guerras, é o outro cavalo que tirou a paz do mundo, e aí vai ter guerras e guerras e guerras. O outro é a inflação mundial, a fome, pestes, etc. E o cavalo preto é a inflação, e o outro cavalo amarelo é a morte. O anjo da morte está no mundo todo. O anjo da morte está quando uma pessoa morre por acidente, é o anjo da morte. Uma pessoa ímpia que não ora. Quando uma pessoa morre assassinada, foi o anjo da morte. Ele já saiu também lá quando Jesus abriu. O anjo da morte está no mundo. Uma pessoa incrédula, quando acontece uma besta fera, um leão, uma sucuri, sei lá, uma besta fera come, mata um urso, um anjo da morte, uma cobra, uma jararaca, e pica uma pessoa, acontece um acidente de avião, é o anjo da morte, que saiu, que o João viu, que é o cavalo amarelo que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte. O inferno seguia. Só que, por que nós estamos pregando o evangelho falando do inferno para as pessoas, falando do anjo da morte? Olha, você precisa crer no que a Bíblia diz, meu irmão. Você precisa acreditar. A Bíblia fala do inferno e do anjo da morte que já saiu lá dos selos, onde Jesus já abriu, está no livro do Apocalipse. O apóstolo foi arrebatado e viu quando Jesus abriu cada selo, e cada selo, isso aí, quando ele lá no céu. E está acontecendo aí, só pode ser salvo do anjo da morte quem crê em Jesus Cristo. Só pode ser salvo do inferno quem crê em Jesus Cristo, meu irmão. Por isso que você tem que crer, não só salvo do anjo da morte, desse cavalo amarelo que saiu para onde, irmão? Não é pro Marte? Não, vai para a terra, para cá. Por isso que a gente vê tanta desgraça nas famílias, porque essas famílias não têm o temor de Deus, essas famílias desprezam a palavra de Deus, pecam, cometem escândalos, o marido mata a mulher manda matar o marido por causa de dinheiro, por causa disso, diamante. Por quê? Porque está possuído pelos espíritos mundanos, os demônios. Perdeu o quê? Perdeu a lucidez, ela é louca, ela está apegada ao mundo, ela está apegada ao que o mundo produz, a ponto de cometer pecado, homicida, feiticeira, gananciosa, uma condenada. E aí ela está ouvindo o evangelho para ela se arrepender do que ela fez. Se ela matou, se ela roubou, se ela adulterou, se ela é prostituta, o evangelho está sendo pregado. Minha filha, creia, o anjo da morte, cuidado com o anjo da morte. E se você morrer sem Jesus Cristo, sem os seus pecados perdoados, sem o seu nome está, você vai para o inferno, porque ele está aí, o inferno seguia para pegar as pessoas que são pecadoras. E veio para essa terra. E deu-lhe o poder para matar a 4ª parte da terra.
creio eu que essa visão, essa revelação, foi logo no ano 100, após os apóstolos todos já tinham morrido, só restou ele, que estava na ilha de Pátimo, ele já era bem velhinho, e aí ele manda que ele escreva tudo e mande para as 7 igrejas na Ásia, e desde lá já aconteceu a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, é o anjo da morte, com certeza. A Primeira Guerra, a Segunda Guerra com Hitler, foi o anjo da morte que usou aquele homem para matar até essa parte morreu mais de 200 milhões de judeus, morreram muita gente até essa parte, então vem morrendo através do anjo da morte, que usa os homens pecadores, vem matando a terça parte da humanidade, e que vai aumentar, na medida que se aproxima o fim, vai aumentar. Então o anjo da morte saiu e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com o quê? Com espada, com fome e com peste e com as feras da terra. É com isso que o anjo da morte vai matar. Com espada. Um anjo da morte matou Tiago, Herodes. O anjo da morte usou Herodes para matar Tiago. Os apóstolos de Jesus Cristo foram degolados, decapitados. É o anjo da morte. Espada. Quem mais morreu com espada? Tantos. Então esse anjo da morte aqui está muito antigo e está atuando no mundo. Agora a gente não sabe se ele atua desde Gênesis, desde que surge a história de Adão e Eva na Terra, ou a gente não sabe, pode até ser, que é uma coisa desde que surgiu Adão e Eva, porque eles pecaram, e aí entrou o anjo da morte no mundo, que até então não tinha anjo da morte, não tinha. Veja, a irmã Socorro, ela está falando do quarto reino, gravou 3, 4 vídeos falando da besta, do anticristo, que está bem claro na palavra de Deus, que o reino do anticristo vem de quem? Dos 3 filhos de Noé. Após o dilúvio, Noé teve 3 filhos, e desses 3 filhos, Cã, Sem e Jefé, se povoou toda a terra. Nós sabemos que de Sem saiu quem? Abraão. Sem foi abençoado por Noé, e o Noé, o sobrevivente do dilúvio, o único que sobreviveu, o único que estava com o nome escrito no livro da vida, o único que agradou o coração do Criador, achou graça com a família dele, construiu uma arca muito grande, muito enorme. Deus revelou para ele tudo o que ia acontecer. Deus fez um pacto com ele eterno, que até hoje a gente vê através do arco-íris. Toda vez que a gente vê um arco, é o sinal de Deus com Noé e a terra, que quando Deus enviaria o dilúvio, aliás, quando Deus traria as nuvens para a terra e mandaria água, ele viria do trono dele aquele arco e lembraria de que prometeu para Noé, o único sobrevivente da época de Adão e Eva, que não mais inundaria o mundo com as águas do dilúvio. Essa é a função, é o pacto de Deus, Noé, e o dilúvio, o arco-íris, a humanidade. É o meu sinal entre Noé, o pacto, uma nova aliança, uma nova dispensação. E de Noé, os seus 3 filhos se povoaram a terra toda. E nós sabemos que Cã, o filho caçula de Noé, por ter visto a nudez do seu pai, o seu pai soube depois que ele tinha feito uma vinha, ele era lavrador, etc. Ele plantou uma vinha, fez o vinho, bebeu e se ficou pelado, nu, e o seu filho Cã foi lá e viu, chamou os 2 filhos, eles não viram, levaram o seu pai coberto pela uma capa, depois passa o vinho, o efeito do vinho, o seu pai soube, não sei por quem, algum dos filhos deve ter contado, e aí ele amaldiçoou. A primeira maldição da Bíblia após o dilúvio e após o pacto de Deus com Noé. Noé, nós temos que olhar para Noé. Esse homem, ele é muito
importante para nós. Ele é como se uma espécie de bússola da terra, entre Deus, a terra e eu e a humanidade, porque tudo que ele fez, tudo que Deus, ele foi o único sobrevivente de uma destruição que destruiu todos os descendentes de Adão e Eva. Ele com a sua família. Então o Noé é uma espécie de bússola, tudo que... A primeira maldição dele se reflete aí, ele amaldiçoou seu filho Cã. E ele abençoa Sem, Jefé. E nós sabemos que de Sem vem Jesus Cristo, vem Abraão, vem Israel, Deus está na geração de Sem, filho de Noé, que está no mundo todo, que surgiu a igreja verdadeira, Israel, Jerusalém, Abraão, os profetas verdadeiros, apóstolos, o rei dos reis, Senhor. Vem de quem? De Sem, que vem de Noé, que está aqui na terra. Mas que também pecaram, mas aceitaram Jesus, creram em Jesus Cristo, viveram... Todos pecaram. E os pecadores, os devassos, os abomináveis, os feitiçados, a igreja falsa, os falsos profetas, os falsos... Toda essa gama de idolatria, até surgiu o homem do pecado, o anticristo, o quarto reino vem de quem? De quem? Do filho que foi amaldiçoado por seu pai Noé, Cã. Sodoma e Gomorra, está bem claro na Bíblia, que vem de Cã. Foi grandes pecadores diante de Deus, a ponto de eles quererem até fazer sexo com os anjos, se os anjos que Ló hospedou. Ou veja que os moradores de Sodoma e Gomorra, eles eram estupradores, homossexuais, etc, etc. Eles eram tão possuídos pelos demônios que eles queriam até fazer sexo. Eles viram que Ló, que era o pregador do evangelho, Ló tinha o nome escrito no livro da vida, estava ali pregando o evangelho em Sodoma e Gomorra, e Deus foi tão misericordioso com ele. E aqueles homens de Sodoma e Gomorra viram que Ló tinha recebido aqueles anjos, e eles foram lá invadir para fazer sexo com os anjos. Veja a gravidade do pecado dessa cidade. E só não fizeram, queriam invadir a casa de Ló. E Ló disse: não, eu tenho 2 filhas virgens, levam, pode fazer o que quiserem com ela, mas deixa já aqui os meus convidados. Mas eles não queriam saber. E os anjos cegaram eles. Os anjos cegaram eles. Então, os filhos de Cã foram tão amaldiçoados a ponto de grandes pecadores. E a Bíblia diz que será como nos dias de Ló, o fim dos tempos. Será como nos dias de Ló, nos dias de Noé, que não resta mais nada a não ser Deus enviar as pragas para destruir todo mundo. Não tem mais nada para fazer se os homens não se arrependem. Não tem. Eu já mandei meu filho, eu já fiz o que fiz, mataram meu filho. Vocês estão aí, já mandei as 2 testemunhas, mataram, eu ressuscito. Não tem mais nada, esses homens não são raças de víboras, são peçonhas. Não se arrependem, então não resta mais nada a fazer do que desfazer eles com a terra e salvar os que têm o nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo, que crê em Jesus Cristo. Que são quem? Tanto vieram de Cã, os descendentes, porque veja, o Evangelho, Jesus Cristo, a Bíblia diz: Deus amou o mundo de Adão e Eva, o mundo pecador, de uma tal maneira que enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, quando Deus diz que amou o mundo, ele está dizendo: eu amei Noé, eu amei Cã, os descendentes de Cã, eu amei Sem, o Deus de Sem, eu amei Jafé, eu amei os que povoaram a terra após o dilúvio. A salvação é para todos.
Eu não quero que eles se percam. Eles povoaram hoje todo, a gente vê esses prédios, a gente vê todas essas construções que há milhares, centenas de anos. O Jerusalém tem 5.000 anos. Egito tem sei lá quantos anos, 6.000 anos. Então, o Brasil é um bebezinho, tem 500 anos. Manaus, 300 e poucos anos. As civilizações que construíram o mundo. Então, Deus, quando ele diz, eu amei o mundo de uma tal, eu amei os descendentes, eu amei, eu quero que todos se salvem. Só existe um mediador entre Deus e o homem, é o Deus de Sem. Bendito és o Deus que Noé falou para. O Deus verdadeiro está chamando, mas o povo não quer. Aí não resta mais nada a fazer, eu vou mandar as pragas, vou mandar o dilúvio. O dilúvio agora não das águas, vou deixar bem claro, mas a Bíblia fala do dilúvio da destruição, que é das pragas, dos castigos, das tocadas, das trombetas, dos selos abertos. O próprio Jesus abre os selos aqui, e quando ele abre, vai um anjo, vai o Espírito Santo, vai sair o vitorioso para vencer com um arco celeste. Aí, tudo isso é o quê? Juízos de Deus. Por quê? Porque não creem em Jesus, não creem no verdadeiro Deus, vão adorar o anticristo. Amém, glória a Deus, louvado seja. Então, está muito bem claro na palavra de Deus. Aí está muito bem claro que os apostatos, os pecadores, Sodoma, Síria, Sodoma e Gomorra que foi destruída, Egito, Sodoma e Gomorra. O Egito ele não foi destruído por Deus, mas sofreu o que sofreu. Mas não chegou a receber uma praga divina para ser dissipada da face. O Egito até hoje existe, mas Sodoma e Gomorra, por quê? Porque o pessoal do Egito vão te salvar. Pessoal, vai vir as nações para adorar o Rei Jesus. Então vai ter nações que Deus não vai destruir, vai vir nações, povos, línguas, etc. Por quê? Porque foi ele que criou tudo isso. Tudo vem da descendência de Noé, o único sobrevivente do dilúvio. Mas os que não querem, infelizmente já não resta mais nada a fazer. É do lago de fogo que ele quer salvar. É do juízo invisível que nós não vemos. Só após a morte é que nós vamos. O anjo da morte do inferno saiu e o inferno seguia para matar a terça parte e levar tudo para o inferno. E lá em tormento, que a Bíblia já nos revelou como é que é o inferno. Tormento, grito, choro. A alma não mata a alma, mas a alma vai ficar lá sofrendo. As almas rebeldes. Almas desobedientes, pecadoras vão ficar lá até o juízo final, onde a Bíblia diz que o inferno deu para Deus as almas que lá estavam, que viveram na terra, mas que pecaram diante de Deus, foram mortos pelo anjo da morte, que saiu, Jesus mandou para matar, morreram com uma peste, ou com etc., uma besta, morreu. O anjo da morte pegou, porque não estava debaixo das asas de Deus, o anjo levou para o inferno. E lá no inferno, então, é desse lugar terrível que nós estamos dizendo, meu irmão, só Jesus é que pode salvar, porque está escrito, está revelado que ele tem a chave da morte do inferno. Ele abre e ninguém fecha, e ele fecha. É só Jesus e mais ninguém. Vamos confiar nele. Então, é dessa realidade que Deus quer nos livrar. Está bem explicado? Está bem explicado isso? E isso para os descendentes de Cã, os descendentes de Sem e de Jafé, que povoaram a terra, que estão aí na terra, habitando na terra. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Jesus é descendente de Sem, porque de Sem saiu Abraão. O reino dos céus, mas a Babilônia vem de Cã,
Herodes, o grande caçador, foi tão grande que ele construiu Babel, Babilônia. Herodes, a Babilônia, que a Bíblia fala dela que vai ser destruída lá no... Ele foi o fundador de Babel. A ponto de ele construir e só não fez porque Deus desceu do céu, viu que estava aquela multidão construindo Babel. Eles vão fazer tudo, não tem restrição para nada, vamos confundir as línguas. Falavam uma, aí veio a confusão das línguas. E da onde veio um Cã? Síria. Todas essas nações ímpias que foram amaldiçoadas, a maldição de Noé, inimigos de Deus, ímpios, idólatras, estão ao redor de quem? De Israel, que influenciaram Israel a ponto de fazer que Israel se afastasse do seu Deus, do Deus de Sem, corromperam Israel. Mas também Deus levantou seus profetas, os verdadeiros e os falsos profetas. Vem desses aí, os verdadeiros. Então, nós temos que conhecer os dois lados da moeda. Temos que conhecer os verdadeiros e os falsos. Os verdadeiros profetas existem. Os filhos de Deus existem. Fazem sinais? Fazem. Falam da parte de Deus? Fazem. Mas é suficiente para as pessoas crerem? Não, porque Jesus fez o que fez e foi perseguido e morto. Os apóstolos fizeram o que fizeram, foram perseguidos e mortos. Por quem? Pelos ímpios, pelos grandes pecadores da humanidade, que são Sodoma e Gomorra, descendente de Cã. São o suficiente? Não, meu irmão. Só vai acabar com essa violência quando Jesus voltar. O filho de Sem, de Noé, e separar o joio do trigo e dar a cada um segundo a sua recompensa. Segundo aquilo que eles produziram em vida, seremos julgados.